Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas. Estamos vindo agora aí com um pós-jogo após a derrota do Corinthians dentro de casa para o Novo Horizontino. Enfim, vamos falar sobre o mercado da bola, vamos falar sobre esse jogo. Fiquem até o final do vídeo para você sair daqui totalmente atualizado. É de grande importância também. Eu peço humildemente para você deixar o seu like e se inscrever aí em nosso canal. Fiel, Corinthians perde para o Novo Horizontino dentro da Neoquímica Arena. As chances são enormes do Corinthians não se classificar para o estadual todo poderoso Paulistão, e o Corinthians passa mais uma vez uma vergonha de um time sem vergonha, de jogadores sem caráter, de jogadores Nutella, de jogadores que não honram essa camisa aqui. Como que você perde dentro da Neoquímica Arena lotada para o Novo Horizontino, cara? Não tem condição o time vir de 4 derrotas seguidas no Paulistão. E quarta-feira agora a gente tem clássico. Qual que é a perspectiva da gente ganhar do Santos, que é líder do seu grupo? O Santos fez uma reformulação geral, contratou 14 jogadores, enquanto o Augusto Melo, em toda entrevista sua, pede paciência. Torcedor, paciência, que a gente está contratando. Vamos montar um grande time. Pô, Corinthians tem o maior patrocinador do Brasil e tem uma merda de time, pô. Como que é possível um time desse jogar um futebol tão medíocre desse jeito? Uma folha salarial aí de praticamente 20 milhões de reais contra uma folha salarial do Novo Horizontino de 50. Uma folha salarial do Ituano de 30. Se der 30, no máximo 20, 15. Como que pode existir um time com essa incompetência, cara? Tudo acontece no Corinthians, velho. Dentro dos... Nem o fator Neoquímica Arena o Corinthians tem mais. Agora, tem certas coisas no futebol que a gente não consegue entender, fiel. E é lógico que eu vou querer que vocês comentem aí pra gente trocar uma ideia sobre esse jogo do Corinthians. Por que? Alguém me explica aí por que nos comentários o Maicon continua sendo titular desse time do Corinthians? Me explica. Por que que esse volante de merda, por que que esse volante horrível, esse volante sem técnica nenhuma, esse volante que não marca ninguém, que não dá um chute pro gol, que não faz uma falta, é titular do Sport Clube Corinthians, esse Maicon? Por que que o Corinthians renovou com essa topeira? Esse cara não tem condições nenhuma de jogar no Corinthians. E não é só o Maicon, não. Eu não consigo entender, eu não consigo compreender como que Maicon é titular do Corinthians, cara. Como que Matheus Araújo, como que o Matheus Araújo é titular do Sport Clube Corinthians? Não tem condições. Um time com a maioria do banco de reservas, jogadores da base, que quando entra faz melhor do que os que estão aí já treinando há muito tempo com o Mano Menezes. Então, pô, eu duvido que se o Corinthians colocar a base, que foi campeão em cima do Cruzeiro, se perde para o Novo Horizontino. Se coloca o Kaique lá, o Bidol, o Maná que entrou no final no lugar do Fagner, o Arthur Souza, se perde para esse time do Arthur, se perde para esse time do Novo Horizontino. Cara, que time incompetente, que time que tá dando desgosto de ver. Que ataque inoperante, o ataque do Corinthians não funciona. E tem gente ainda que critica o Wesley aí nos canais, que fala que o Wesley não joga nada. Pô, o Wesley é o jogador do Corinthians que tem mais atitude. O Wesley é o jogador do Corinthians que todo jogo que entra inflama. É um jogador que entra, que todo jogo coloca pressão, que faz alguma coisa, que vai pra cima da marcação. Desculpa, fiel. É o Wesley. É o jogador de mais atitude dentro do clube. Entrou agora, pôs fogo na partida. Mas o Corinthians não consegue desenvolver um bom futebol. Não tem construção de jogada. Não arma jogo. Não faz nada. Um ataque totalmente inoperante. Minhas críticas aqui só não vai para o Pedro Raul, que é a estreia do jogador. Errou um gol feito. Errou, mas foi jogada dele. Jogada de centroavante. Tá chegando agora, errou o gol, tudo bem, faz parte, o jogador tá chegando agora, primeiro jogo dele, a gente já viu que é um cara que tem presença de área,
Mas o resto, Corinthians é inoperante. Corinthians pega a bola e não sabe o que fazer com ela. É só linha de fundo e chuveirinho, chuveirinho, não tem uma criação, nada. Como que Gustavo Mosquito é jogador de Corinthians? Eu sou muito mais o Luca, que estava na reserva do Novo Horizontino, que o Gustavo Mosquito. Esse cara não joga nada. Matheus Araújo, nada. Michael, nada. Alguém me explica aqui, fiel, nos comentários, por favor, que o Ranieri saiu porque estava machucado. Porque se o Ranieri saiu por opção do treinador, aí, sinceramente, não sei mais o que fazer com o Corinthians. Não sei mais por onde a gente vai renascer das cinzas aí, fiel. Porque a gente tem gente dentro do Corinthians jogando contra a gente. Agora, o Mano Menezes, informação, tá, fiel? Eu trouxe no vídeo passado que o Mano Menezes já tinha gente dentro do Corinthians que queria a cabeça do Mano Menezes. Ele já vinha de 3 derrotas seguidas, com hoje a 4ª derrota. Situação do Mano Menezes no Corinthians totalmente insustentável. Ele não está conseguindo fazer o Corinthians jogar. É óbvio que falta elenco, é óbvio que falta aí peças humanas, é óbvio que falta aí um complemento de time, porém o Corinthians não pode perder para Ituano, para Novo Horizontino, levando 3 dentro da Neoquímica Arena. Não tem condições alguma do Mano Menezes continuar sendo treinador do Corinthians, e ele está ameaçadíssimo no cargo e pode cair a qualquer momento, com multa ou sem multa. Se eu fosse Augusto Melo, demitiria o Mano Menezes hoje. Se eu fosse o Mano Menezes, eu pediria demissão hoje do Corinthians. Ah, a multa é 20 milhões? Parcela. Põe outro cara aí, já que o Corinthians está afundado no Paulistão, põe outro cara para fazer a pré-temporada. Porque o Mano Menezes não tem condições alguma de ser treinador do Corinthians, fiel. Mano Menezes é horrível, não tem padrão, não consegue armar a equipe, escala mal. A gente já não tem meio armador nenhum. Matias Rojas está fazendo péssimos jogos, mas é um cara que entrou bem, bateu uma falta bem, é um cara que cruza bem, escanteio, todos os escanteios do Matias Rojas são cruzamentos perigosos na área, aquela bola venenosa. Tinha que ser titular no lugar de Matheus Araújo, cara. Quem que é Matheus Araújo? Aí vem comentários aqui que eu tô queimando a base do Corinthians. Mas não tem condições um jogador desse ser titular do Corinthians. Incompetência dessa diretoria. Então deveríamos ter mantido o Gil para fazer dupla de zaga com o Félix Torres, porque o Raul Gustavo é horrível. A gente deveria ter mantido o Fábio Santos, que estava comentando na TV Cazé, porque ele é melhor que o Hugo, aquele Hugo, fiel. O Hugo não tem condição nenhuma de jogar no Corinthians. Não tem. Que time é esse que o Corinthians iniciou 2024? Será que o Corinthians tinha perspectiva de conquistar alguma coisa com esse time? Não mudou quase ninguém, só saiu. Chegou o Garro, que não estreia até hoje. O Ranieri, que é volante, vai fazer seu papel ali, não vai ajudar o ataque. O Hugo, que veio do Goiás, que fazer o que o Hugo faz, o Fábio Santos faz também. Ainda o Fábio Santos, que a idade que tem, marca melhor que o Hugo. O Fagner continua a mesma draga. O nosso ataque totalmente inoperante. Chegou ninguém, chegou o Pedro Raul agora. Agora eu falo para vocês, fiel. Oscar Romero, jogador que está sem clube. Sem clube. Sabe o que você tem que fazer para contratar um jogador sem clube? Você chega no cara, oferece um tempo de contrato e um salário. Só. Você não precisa dispor de nenhum dinheiro adiantado. Igual o Corinthians está queimado no mercado, você tem que ir lá dar 40% do valor, porque a gestão, renovação e transparência arrebentou com o Corinthians. Cambada de... Não vou falar, porque a gente tem que respeitar aqui aí as políticas da plataforma. Então, o Corinthians foi prejudicado. O Corinthians tem opções de mercado, vai atrás do Oscar Romero, porque o Oscar Romero, sem uma perna, joga melhor que o Michael, joga melhor que o Matheus Araújo. E o cara tá sem clube. Então o Corinthians tá esperando o quê? Fala pra mim. Tá esperando o Grêmio lá fazer uma proposta pra ele? O Atlético Mineiro fazer uma proposta pra ele? É isso que o Corinthians está esperando? O Atlético Paranaense fazer uma proposta para ele? O Santos fazer uma proposta para ele? É isso que o Corinthians está esperando? Vai lá e contrata o cara. Você já tem o fator Romero, Angel Romero, que joga no Corinthians, que é irmão dele. Uma motivação a mais para o cara vir. Porque ele joga melhor que Maicon, melhor que Matheus Araújo,
Melhor que os reservas do Corinthians, tudo. Melhor que Matias Rojas. Traz o cara. O cara tá sem clube. Por que eu tô trazendo essa informação? Porque eu não tenho informações que o Corinthians negocia com ele. Que o Corinthians fez uma proposta, nada. Então o nome do Oscar Romero surgiu como uma badalação porque ele tá sem clube. E seria uma boa aposta pro Corinthians. Mas não, o Corinthians ainda não negociou com o cara. Aí vem o Augusto Melo em entrevista e pede paciência. Acontece que nós está tendo paciência há 16 anos. Mesmo você estando à frente do Corinthians ou não. A gente está tendo paciência, eliminado pro Ituano na semifinal do Paulistão dentro de casa, mas ainda a gente classificou, né, Augusto Melo? Quase eliminado pro Remo na Copa do Brasil, que o Cuca que salvou a gente no segundo jogo, porque a diretoria passada bancou aquele inútil do Fernando Lázaro. Eliminado na fase de grupos da Libertadores após 41 anos, mais de 5 anos sem título. Que paciência você quer mais que o torcedor tem? Nem monge tem esse tipo de paciência que você pede. Aí o Corinthians chega, dispensa a espinha dorsal do time, a maioria dos jogadores, que na minha opinião o Gil era titular absoluto hoje no time do Corinthians. Na minha opinião, o Juliano joga 1000 vezes mais que o Matheus Araújo. Se você segura o Renato Augusto, faz uma proposta para ele, joga 300 vezes mais que o Matias Rojas. Mas você quis uma reformulação? Então, peraí. Tudo bem, eu apoio. Porque aquele time passado também não rendia frutos, mas é melhor que esse time. Então, já que você quer dispensar, você tem que ter bala na agulha. Você tem que fazer igual o Santos. Você dispensa e contrata. Não. Você dispensa e joga o Paulistão no lixo. Você dispensa e joga a confiança dos torcedores na lata de lixo. Porque é a quarta derrota seguida no Paulistão. Ameaçado de cair no estadual, cara. Olha só onde o Corinthians foi parar. Então, é errado sim o Augusto Melo. Então não adianta vir pedir paciência. Você dispensou todos os caras, que seria titular hoje no time do Corinthians. O time do Corinthians não consegue desenvolver um bom futebol, não joga, aliás, não desenvolve nada. O treinador Mano Menezes é horrível, inclusive a informação pode cair, tá, fiel? Negócio de multa, isso aí o Corinthians parcela, o Corinthians dá jeito, o Corinthians entra num acordo comum com o treinador. Não era o treinador do Augusto Melo, o Augusto Melo não queria o Mano Menezes, tá? Então pode ser que o Mano Menezes caia sim do comando técnico do Corinthians, não é multa que vai segurar o treinador. É a quarta derrota seguida e para time sem expressão. Tá? É para Novo Horizontino, é para Ituano. Fiel, era para ser a quinta derrota seguida. Só ganhou do Guarani porque o Guarani errou um punhado de gols. Só deu o Guarani no jogo, o Corinthians fez um golzinho lá achado. Era para ser a quinta derrota do Corinthians seguida no Paulistão. Isso é inaceitável. Inaceitável. Mano Menezes tem que sair do Corinthians hoje. O Corinthians tem que começar a ir no mercado da bola atrás de um treinador hoje, que pelo menos dá padrão tático pro time. Usa o Paulistão então, para pelo menos você dar um padrão pro time, já que no Paulistão as chances aí são quase nulas. Existe a chance matematicamente, mas são baixas. Então Corinthians, fiel, Corinthians precisa de contratar urgente. Oscar Romero livre no mercado. O Corinthians não toma atitude nenhuma. Joga melhor que Michael. Joga melhor do que Matheus Araújo. Mano Menezes entrou com um time totalmente errado hoje e fez com que o Corinthians aí tomasse 3 gols. Bom, eu vim gravar o vídeo antes, né, filho? Faltando alguns minutinhos para acabar. De repente fez até mais gols, né? Eu vim gravar aí faltando uns 3 minutinhos para acabar o jogo. Então, esse desabafo, até peço desculpa para vocês, mas eu como torcedor, como gosto desse time aqui, é difícil a gente ver isso, porque a gente já tá vendo isso já faz há muito tempo. Já faz muito tempo. E não existe hoje, fiel, não tem informações que o Corinthians negocia com o Oscar Romero. O nome dele foi badalado? Sim, porque ele está sem clube, mas não há negociação com o jogador até o presente momento. Pode ser que o Corinthians anuncie ele amanhã, porque ele está sem clube, você não precisa conversar com nenhum outro clube, não tem multa contratual, nada. É só você e o agente do jogador e o próprio atleta. É tempo de contrato e salário só. E você traz um jogador que rende muito mais do que esses pernas de pau do que tá aí. Aí não adianta o presidente vir pedir paciência, porque não aproveita as oportunidades de mercado. E que você, Augusto Melo, faça jus, hein? E que você faça jus
aos patrocinadores que o Corinthians tem. Porque você já começa o ano aí com a grande gafe, tá? Você já começa o ano aí lembrando muita renovação e transparência. Porque o time profissional do Corinthians hoje é horrível. Incompetência, sim, de vocês. Sim, só tem um mês de comando de presidência do Corinthians? Sim, mas com erros gravíssimos. Erros gravíssimos. Lucas Veríssimo era para ser o zagueiro junto com o Félix Torres. Não esse horrível desse Raul do Gustavo que voltou de empréstimo, não tem opção. Vocês contratou o Gustavo Henrique do Valladolid da Espanha, machucado. É por isso que até hoje ele não consegue estrear. O Mateuzinho estava treinando e foi embora. Olha a tiriça que tá esse Fagner. Olha o que esse Fagner tá jogando. Aí vai pôr responsabilidade no garoto da base, garoto novo, Léo Maná. Que mesmo assim, em pouco tempo que ele entrou, ele já fez mais que o Fagner no jogo inteiro. Vocês continuam com o Maicon, que é horrível. Horrível esse Maicon. Digo aqui para vocês que para mim, em campo, foi o pior jogador. Ele e o lateral Hugo. Então, o Corinthians precisa de uma reformulação já. O Santos, que está disputando Série B, que não tem recurso financeiro, contratou 14 jogadores e é líder do seu grupo no Paulistão, jogando um bom futebol que o Corinthians joga contra ele quarta-feira, hein? E que se não abrir o olho, aí sim será a quinta derrota seguida. Então o Corinthians precisa acordar já, porque está passando vergonha. Nem o fator Neoquímica Arena a gente tem mais, nem diante do estádio lotado, diante da Gaviões, diante da Estupim, diante da camisa 12, diante do estádio lotado, o Corinthians demonstra raça. Não consegue, quer colocado na roda, feito de bobo. Aí não vem falar aqui que eu sou anticorintiano, não. Você quer a verdade ou a mentira? Você quer a verdade ou a mentira? Então eu tenho que ser transparente com tudo que acontece nesse time. E a gente tem que cobrar sim. A gente tem que falar sim para ver se chega nesses dirigentes, se chega de alguma forma a nossa mensagem, a nossa voz, para esse time mudar, para esse time ver que os torcedores não são bobo. Olha o que está acontecendo com o nosso time por causa daquela gestão vagabunda do Renovação e Transparência e essa gestão que já começou cometendo grandíssimos erros, grandes erros cometidos no início do Augusto Melo, tá, fiel? Então quero trazer essa informação do mercado da bola para vocês, que até o presente momento o Oscar Romero não tem nada com o Corinthians, nenhum tipo de negociação. Pode ser que tenha já contrato, porque o jogador está livre, é fácil contratar. Quero trazer para vocês também que o Mano Menezes está ameaçadíssimo, trouxe no vídeo de ontem, que tem gente importantíssima no Corinthians, pessoas da direção, que quer a cabeça do Mano Menezes, já com 3 derrotas, agora com a derrota de hoje, a 4ª derrota do Corinthians, a chance dele cair é enorme, tá, fiel? Então, gostaria demais, agradecer demais a presença de vocês aqui hoje. Desculpa o desabafo aqui. Comentem aí, porque eu quero conversar com vocês, hein? Eu quero conversar com vocês pra gente bater um papo aí nos comentários para saber a opinião de vocês sobre o jogo e sobre tudo que acontece no atual momento do Corinthians. O meu muito obrigado pela sua presença e vai Corinthians!